Boa tarde, shalom, minhas lindas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz porque estamos aqui hoje nessa tarde para mais uma live da nossa série, O Resgate da Identidade. Como a nossa live foi preciosa na semana passada. Meu Deus, quantas riquezas recebemos e entendo que quanto mais nós buscamos, mais o Senhor nos dará, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra, e nós estamos aqui buscando. Queremos saber, queremos buscar. Queremos sim, Senhor, o resgate da nossa identidade. E esse é o meu convite para você. Vá convidando outras pessoas, porque hoje nós vamos ter uma convidada super especial, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me ensina tanto. Antes mesmo dela me conhecer, porque eu a conhecia primeiro, mas antes mesmo dela me conhecer, eu já aprendia tanto com essa mulher linda, com essa mulher de Deus, que é a Nath Ribeiro, fala conosco diretamente lá de Portugal. Gente, que honra a minha, né? Estar aqui juntamente com ela nessa tarde, aprendendo sobre um tema que já estava no coração dela. Deus é tão lindo, Deus alinha tudo. Que quando eu a convidei, ela falou: Mari, Deus já tinha falado comigo a respeito disso. Então, nessa tarde, saiba que você tem muito a aprender, muito a ouvir de alguém que é abastecida de autoridade para falar sobre isso. Então, eu já vou convidar ela aqui para entrar, mas eu quero te pedir, vai convidando outras pessoas, vai enviando o aviãozinho para outras pessoas, chama aí quem você puder, porque eu tenho certeza que essa palavra que vocês vão ouvir nessa tarde vai vir de encontro a muitas necessidades do seu coração. Meninas, me falem, tá? Se tá ok o áudio, quem já entrou aí, boa tarde, seja muito bem-vinda. Convide outras a estar conosco. Vai ser linda, linda essa live. Deixa eu convidar aqui a minha. É uma honra muito grande para mim ter ela aqui. E alguém que me inspira, alguém que me ensina, como eu já falei, né? Olha aí. Oi, Nath. Olá! Olá, querida, tudo bem? Tudo e você? Nossa, melhor agora, com certeza, falando com você. Que honra muito grande Imagina! minha te receber. Prazer é todo meu. Ô Amém. Mari, eu não tô te vendo. A sua tela tá toda preta pra mim. É mesmo. Na semana passada a gente teve esse problema aí, mas a gente seguiu, porque na gravação fica ok. É só Então, no ao vivo. Não se perfeito. preocupe, só se veja aí que é suficiente. Depois você confere. Vou ficar aqui admirando o meu rosto. Coisa linda dessa. Ai, Nath, a primeira coisa que eu quero dizer, seja muito bem-vinda. Eu agradeço mais por você, dentro da sua dinâmica, da sua correria, e você tirar um tempo para estar aqui nos abençoando com toda essa bagagem que você carrega, que nós sabemos que é muito preciosa. Eu sei, né? Eu sei que é, porque não é de hoje que eu sou abastecida por aquilo que Deus derrama no seu coração. E eu louvo a Deus porque hoje eu posso compartilhar aqui desse tempo ao seu lado online, né? E ouvi-la e conduzir também aqui as minhas seguidoras a estar ouvindo essa palavra que já estava no coração de Deus, né? Já estava no seu coração. Então, assim, meninas, para quem não me conhece aqui das seguidoras da Nath, eu sou Maricela Peixoto, né? Eu tenho sido, assim, muito mesmo abençoada pela vida da Nath, então hoje eu estou sendo extremamente recompensada pelo Senhor por ela estar aqui. E eu trabalho também com mulheres, aprendi muito esse caminho a partir da vida da Nath, né, onde ela me apresentou a escola de mentoras, né, onde nós também já trabalhamos juntas nos devocionais Café com Palavra que ela gera. Então é uma honra para mim, eu só quero deixar isso claro aqui e que o Senhor te use para nos abençoar nesta tarde, viu, Nath? Muito obrigada. Amém. Que delícia, né? Poder estar aqui hoje com você. A Mari, como ela disse aqui, ela já me conhecia antes de eu conhecê-la.
E quando eu conheci, eu passei a admirar muito essa mulher, porque é realmente uma mulher de Deus, uma mulher dedicada, uma mulher escolhida e separada. Então, pode ter certeza, Mari, é um grande prazer para mim estar aqui hoje compartilhando essa live com você, viu? De verdade. E para as seguidoras da Mari, né, que não me conhecem, então eu sou Nath Ribeiro, eu sou mentora de mulheres, terapeuta também, sou coordenadora geral da Escola de Mentoras, a qual a Mari faz parte, né, a qual eu tenho o prazer de caminhar junto com a Mari aí a partir da Escola de Mentoras. E estou morando atualmente aqui em Portugal, vai fazer um ano agora, então tem algumas experiências, né, dentro do que eu quero compartilhar com vocês hoje que tem queimado muito no meu coração, porque nós vamos falar um pouquinho sobre processos, embora o tema central da live hoje seja o resgate da identidade. Mas nós sabemos que não tem como viver o resgate da identidade se nós não passarmos pelo processo do resgate, né? Então, são assuntos Verdade. que se coincidem aqui, se misturam muito, né? E é claro que, diante de uma mudança geográfica tão grande, a gente passa por vários processos, e principalmente processos que envolvem a nossa identidade. E até eu compartilhei com a Mari, quando ela me chamou para fazer essa live aqui, gente, foi muito pontual, porque desde janeiro que Deus vem falando comigo sobre exatamente esse tema, nesses termos, o resgate da identidade. Então, quando ela me chamou, eu falei, pai, é uma confirmação do Senhor mesmo de que esse tema ele precisa, né, ser espalhado para mulheres que com certeza estão precisando disso. E eu falo que a nossa identidade, ela é algo tão precioso que nos dias atuais o inimigo ele tem agido muito assim para atingir diretamente a identidade das mulheres, sabe? Porque ele tem essa ciência de que a partir do momento que ele toca na identidade das mulheres, ele consegue parar propósitos, ele consegue parar mulheres, né? Ele vai na identidade, mas o alvo mesmo é o propósito. E eu falo que se eu pudesse, Mari, pegar sabe aquele versículo da Bíblia que todo mundo conhece muito e que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Sim. Se eu pudesse substituir, se eu pudesse, assim, dar uma interpretação minha para esse versículo, eu colocaria a identidade no meio. Eu diria, acima de tudo, guarde a sua identidade. Porque desde a época da Bíblia, desde muito antes de Jesus, o inimigo ele tem atacado sempre na identidade. Foi assim que ele fez com Eva, foi assim que ele fez desde o princípio, né? Então, quando a gente entende que guardar a nossa identidade é como guardar o nosso coração, quando a gente entende o valor disso, quando a gente entende que pelo menos 90% dos problemas que a gente tem, eles estão enraizados na nossa identidade, nós não seríamos tão paradas o quanto temos sido nessa geração, né? Então, É esse verdade. tema, ele aquece o meu coração, é um tema que faz parte de mim, da minha história, da minha mensagem, de todos os processos que eu tenho vivido na minha jornada como cristã, também na minha jornada como mentora e como terapeuta, né? A mentoria, inclusive, que nós ministramos, tanto eu quanto Maristela, nós ministramos a mentoria Identidade Plena. E eu não teria outra mentoria, um outro tema para trazer para mulheres que não fosse de fato identidade plena. Porque Sim. eu entendo o quanto tem sido pontual esse assunto na vida das mulheres. Então, tanto na minha caminhada como mentora, quanto na minha caminhada como terapeuta, e também na caminhada pastoral que eu tive enquanto estava no Brasil, eu percebi que todas as mulheres que chegavam até mim com qualquer tipo de problema, era na identidade que estava a raiz, sabe? Então, hoje, Sempre. eu queria É muito aonde, compartilhar. Pode falar. é aonde realmente a gente percebe que não é uma guerra que está apenas sobre a vida das mulheres, é sobre a geração e desde o princípio, né? Você vê na Bíblia os relatos ali das palavras, é sempre uma guerra na identidade. Até os profetas que viveram grandes milagres, quando tinham a sua identidade confrontada e eles não tinham uma afirmação dessa identidade, eles até duvidavam de quem eles eram. Então, o inimigo, ele é
observador, ele sabe olhar os pontos onde a gente questiona quem nós somos, né? Então, de fato, o resgate da identidade, como você vai trazer aqui para nós hoje, ele é necessário para o ser humano, para cada pessoa que se encontra com Deus, que quer ter uma vida com Deus, ele vai ter esse momento de se encontrar com a sua verdadeira origem, que é o Senhor, e a identidade que está refletida nele, né, Nath? E graças a Deus porque ele trouxe essa verdade para a nossa história, porque senão, essa semana conversando, eu e você estaríamos nos arrastando pela vida, fingindo viver algo, né? Nem me De fala. fato. Com certeza. A gente vê que, inclusive, Jesus ele foi tentado na sua identidade, né? O que que o diabo falou para ele? Você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra aqui em pão, né? Então, sempre o inimigo ele vai tentar contra a sua identidade. Ele sabe que quando você não entende quem você é, você começa a andar em círculos. Você começa a ter toda a sua vida distorcida. E aí eu queria muito trazer como tema central aqui hoje a história de Mefibosete. Eu creio que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido a história de Mefibosete, que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. E eu queria dar uma lida com vocês nos versículos 3 até o 8. Então, 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 até o 8. Depois, se vocês quiserem ler, né, claro, toda a história aí, o capítulo todo, é sempre maravilhoso. Eu sempre oriento isso. Às vezes a gente traz para vocês um determinado pedaço da história, né, aquilo que mais vai trazer a mensagem, mas é muito importante que depois você medite em toda a história, porque além do que nós vamos falar aqui, Deus ele vai falar com você também sobre algumas coisas pontuais que ele quer falar diretamente com você, de maneira particular, que pode ser que a gente não traga aqui, né? Então, faça isso depois, leia por completo. Mas 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 até o 8. Você quer ler pra gente, Mari? Você tá com a Bíblia aí? Deixa eu pegar aqui. Ixi, não, peraí, acho que ela tá ali na sala. Eu Não tô com tá a gente. problema, eu leio aqui, não tem problema nenhum. É que eu não Não, tô te eu vendo. trouxe só pra anotar você, porque eu falei, eu não vou perder não, né? Vou anotar tudo. Aí eu tava lá dando uma mentoria hoje cedo, tá lá na mesa da sala, mas vou deixar você ler. Vamos lá, eu leio, não tem problema. Então, vamos lá, versículo 3. Uhum. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei Ziba. Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Isso aqui para mim é muito forte essa passagem e principalmente essa observação que Mefibosete faz no último versículo que nós lemos. Só para contextualizar vocês aqui, quando Mefibosete era pequeno, ele perdeu Saul, que era o seu avô, e ele perdeu também Jonatas, que era o seu pai, num combate. E quando a sua babá ouviu o que tinha acontecido e essa perca, o que aconteceu? Ela pegou Mefibosete nos braços e fugiu com ele, porque ela tinha medo que o rei pudesse usar o menino para se vingar da maneira como havia sido, né, tratado ali pelo rei Saul. E durante essa fuga, Mefibosete caiu, né? E aí ele, como consequência, ficou aleijado. Mefibosete, ele foi criado pela sua babá em Lodebar. Agora, se a gente
buscar o significado aqui de Lodebar, a gente vai ver que significa lugar de miséria ou de esquecimento. Então, imagine aqui, como eu quero fazer um grande adendo nisso. Imagine como é que foi a criação de Mefibosete. Num lugar de escassez, sendo moldado pela sua imperfeição, cheio de inseguranças, de crenças de incapacidade, de crenças de não merecimento. Ele cresceu sem paternidade, completamente tomado pela dependência humana. Ele cresceu inseguro, sem autoestima, com sentimentos de rejeição, de humilhação, sem perspectivas de crescimento, sem propósito e com a certeza de que ele tinha que ainda ralar muito, né? Apesar ali da sua debilidade, eu creio que ele precisou ralar muito. Por quê? Por sobrevivência. Porque ele estava num lugar de escassez. Então, creio eu que ele não tinha as suas contas pagas, ele não tinha o alimento na mesa. Ele precisava, apesar da sua debilidade, suar muito para conseguir sobreviver. Então, eu vejo que Mefibosete, ele era um amontoado de crenças e com a sua identidade completamente perdida junto com a sua locomoção. Quando ele perdeu ali a capacidade de andar, ele perdeu também a sua identidade. Só que aí, em determinado momento, Davi, o texto relata aqui, que Davi, ele se lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas, que era o pai de Mefibosete. E ele sentiu, então, a vontade de abençoar alguém da família. E aí ele chamou lá um servo dele e ele pediu para procurar se ainda existia alguém que fosse da família. E foi então que esse servo relatou que existia sim, que ele estava vivo em Lodebar, mas que ele era um aleijado, que era então Mefibosete. Agora, pensa comigo, por que que o neto de um rei estaria vivendo num lugar assim? Porque é que, quando ele soube das suas origens, porque creio eu que ele soube dessa história, né? Eu creio que essa babá, quem levou ele para Lodebar e criou, ela deve ter contado para ele qual era a história. É natural, né? Que uma pessoa, quando ela cresce, ela quer saber das suas origens. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Por que que eu tô aqui? Então, creio eu que ele sabia por que que ele era aleijado daquele jeito, o que que aconteceu com ele. Então, por que que, sabendo de onde ele tinha vindo, por que que ele não foi voltar às suas origens, voltar ao palácio para reivindicar os seus direitos e os seus privilégios como herdeiro de Saul? Sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, o que era ainda mais forte. Por quê? Jonatas, ele tinha uma aliança com Davi. E se você buscar o contexto daquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo, absolutamente tudo que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. A aliança, ela se estendia por gerações. Então, quer dizer que por conta dessa aliança feita entre seu pai e Davi, ele tinha direitos. Mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? E é muito nítido para mim o porquê. É o que nós temos falado aqui. Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que ele soubesse de onde ele tinha vindo, ele não conhecia a sua própria identidade. Desde a sua paralisia, Mefibosete achava que ele era imperfeito, que ele era incapaz, que ele não era merecedor, que ele era danificado, ou que ele era problemático demais para a realeza. Então ele pensava que ele nunca seria aceito naquele lugar, ou nunca teria aquele status, ele nunca seria aceito dentro do palácio. Por quê? Por causa de uma imperfeição. E aí, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque muitas vezes a gente se identifica com isso. Eu já passei por processos como esse. O meio em que nós fomos criadas, as crenças que nos foram passadas durante a nossa infância, a escassez emocional, espiritual e material a que nós fomos submetidos durante toda a nossa jornada,
A falta de paternidade, muitas vezes até de pais presentes, e principalmente a não vivência da paternidade de Deus, o não reconhecimento da nossa identidade em Cristo, nos faz acreditar que nós não seremos aceitas apenas por quem nós somos. Aí a pergunta que toma a nossa mente é: como assim? Como é que eu posso fazer parte da realeza de Deus com tantas imperfeições, com tantos pecados, com uma história tão terrível como a minha, com experiências tão negativas? Eu não sou merecedora disso. Mas aí o que eu quero chamar a sua atenção, e eu quero muito que você saia daqui hoje entendendo, é que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre nas suas veias. Porque isso é hereditário. Você recebe ainda no ventre pelo próprio Deus, quando ele te forma, sabe? Mas o grande ponto decisivo na nossa vida está exatamente nisso, na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente olha para quem nós somos. Porque a maneira como a gente se enxerga é essencial para definir o caminho que a gente vai trilhar. Mefibosete se enxergava como um defeituoso, então ele seguiu um caminho, ele trilhou um caminho de escassez no lugar de miséria. Mefibosete, ele responde a Davi, no último versículo que nós lemos aqui, que ele não era nada mais do que um cão morto. Gente, olha que coisa forte. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa, sabe? Ao invés de se ver como o herdeiro do legado do seu pai, ele se sentia rejeitado para sempre por causa de uma imperfeição. Preferindo o quê? Apenas sobreviver lá naquele lugar de miséria, ao invés de tomar posse do lugar que era dele e desfrutar de uma vida plena, de uma vida feliz. E aí, mais uma vez, você pode estar se identificando com isso também. Porque muitas vezes o medo de não ser aceita, a sua autoimagem negativa, a sua autoavaliação destrutiva e a vergonha por ter que lidar com as suas imperfeições te produzem o contrário de uma vida plena e feliz. Uma vida amarga, uma vida infeliz, perdida. É como se você tivesse sido liberta de uma escravidão eterna por Jesus, mas você continuasse vivendo como escrava. E pior, isso é uma escolha. Porque a partir do momento que a gente não entende a nossa identidade, a partir do momento que a gente escolhe ficar na ignorância em relação à nossa identidade, a gente escolhe caminhos tortuosos e escassos, né? Então, é necessário a gente compreender a nossa verdadeira identidade. Nós passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar nós mesmas e a gente acaba assim, fazendo o quê? Multiplicando os nossos problemas. Então, se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente teve alguma figura de autoridade na sua vida que, de alguma maneira, sempre escancarava os seus pontos fracos ou não ressaltava os seus pontos positivos, né? Como ninguém enaltecia essas qualidades, você passou o quê? A ter uma visão distorcida de si mesma. Isso aconteceu com Mefibosete, a falta de paternidade, a falta de alguém que dissesse: você é meu filho, você faz parte da realeza, você tem direito a essa herança, né? Então, assim como era necessário que Mefibosete compreendesse o quão maravilhoso ele era, simplesmente porque ele fazia parte da realeza, simplesmente porque Deus o havia feito, nós também precisamos compreender isso. Você, mulher, você é maravilhosa simplesmente porque Deus te fez, sabe? E Deus, aqui entra uma grande observação, não a respeito de você, mas a respeito do próprio Deus. Porque Deus, ele não faz absolutamente nada mais ou menos. Ele não te fez imperfeita porque no meio do caminho ele cansou e decidiu terminar de qualquer jeito. Não. Ele só descansou depois de ter a certeza
que ele havia feito algo incrível, porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz absolutamente nada imperfeito. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada mal feito. Então, quando você diz, eu sou imperfeita, eu sou incapaz, eu não mereço, quando você deturpa a tua própria imagem, você está deturpando a si, você está deturpando a obra de Deus. Você está ofendendo o próprio Deus, porque você está falando ali sobre algo que ele fez. E é muita petulância da nossa parte falar que Deus fez algo mal feito. É Nath, muita petulância da nossa parte dizer que Deus faz as coisas de qualquer jeito. Pode falar. Nath, é interessante você falar que nós precisamos enxergar o quanto nós rejeitamos aquilo que Deus fez, né? Nós rejeitamos a nossa origem quando nós não aceitamos que não há o que eu faça que me torne melhor ou pior para Deus, porque tudo que eu sou foi dado por Ele, é dádiva, né? Entrega dele para nós. Então, eu estava ouvindo isso na semana passada de um amigo e concordei, queria compartilhar com vocês aqui. Nós criamos imagens ao nosso respeito, da qual nós precisamos nos arrepender delas, porque não é a verdadeira imagem que Deus tem ao nosso respeito. A imagem que Deus tem ao nosso respeito está descrita lá em Gênesis 1, onde Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós, à medida que, igual eu estava me lembrando aqui, né, que eu também sou pedagoga, então eu me lembro que nos processos de aprendizagem, nós entendemos ao olhar para um aluno, para uma criança, que ele é fruto de vivências de um ambiente, que ele chega com um senso comum ali para mim, né, na pré, lá no pré, na escola, ele chega com um senso comum. O que ele me entrega é o que ele aprendeu em casa, né? E aquilo ali fala muito de nós mesmos. Nós carregamos essas crenças, essas definições, porque elas foram repetidamente ensinadas para nós, e nós tomamos elas como verdade, a gente entende isso entendendo o sistema das crenças, né? Mas o que é mais interessante é porque a gente defende isso como uma verdade. A gente começa não só a viver essa imagem, a gente defende ela. Mas o mais triste é que muitas vezes a imagem que a gente tanto defende não é a imagem que Deus tem sobre nós. Então é necessário sim, nós nos arrependermos das imagens que nós criamos ao nosso respeito, que estão totalmente fora da verdadeira imagem, identidade que Deus tem. Isso é necessário. Quando você fala assim, você está ofendendo a Deus quando você faz isso, verdadeiramente. Você precisa se arrepender das imagens que você acreditou ao seu respeito, mas que não são a verdade que Deus tem sobre a sua identidade, né? É um arrependimento a ser gerado. Isso que você está dizendo é muito profundo e bastante significativo, porque uma vez que você defende, né? Você falou assim, você está defendendo uma imagem que não é a que Deus criou. Quando você defende algo, você acredita piamente naquilo. Ou seja, o acreditar é você usar o quê? A sua fé. Então, quando você acredita que você tem essa imagem, essa identidade tão distorcida, você usa a fé, que é algo que Deus te deu para que você possa vencer, você usa ela de forma errada, você usa o contrário, você usa a sua própria fé contra aquilo que Deus diz. Você começa a acreditar numa verdade humana, ao invés de acreditar na palavra do Senhor, né? Ou seja, se você não acredita que você é uma obra-prima, é porque você não sabe quem é o seu Criador. Então você prefere acreditar em palavras humanas, em situações que te aconteceram, em rótulos que estão querendo te dar, do que acreditar na palavra do próprio Deus. Isso é ofensivo demais para o Senhor. Porque quando nós acreditamos em um e não acreditamos no outro, o que a gente está dizendo? Que esse está falando a verdade, mas esse aqui não está falando a verdade, porque verdade existe uma só. Então, se você acredita em alguém, em alguma palavra que não é de Deus, você está dizendo que Deus é mentiroso. E a Bíblia, ela está repleta de palavras a seu respeito. Ela está repleta de verdades a seu respeito, te mostrando quem de fato você é. E aí, quando você começa a renunciar
as suas crenças, quando você começa a renunciar os rótulos, quando você começa a renunciar às dores que muitas vezes elas te definem e você resgata a sua verdadeira identidade em Cristo, você também descobre o seu propósito. Eu vejo tantas mulheres correndo atrás de propósito, quando na verdade elas jamais vão encontrar enquanto elas não souberem quem de fato elas são. E sabe qual Ah, é o propósito uma comum a verdade. todos nós? Que existe um propósito que é comum a todos nós, né? Então se fala qual é o seu propósito, ele é único a todos. É descobrir quem nós somos, entender a nossa identidade e sermos bem-sucedidas nisso. Porque quando nós somos bem-sucedidas na nossa identidade, tudo aquilo que a gente faz flui. E fica assim, ó, escrachado diante dos nossos olhos o que é que a gente tem que fazer se nós soubermos quem de fato nós somos, né? Então, esse processo do resgate da identidade, ele é importante, ele é decisivo, ele é, ele é tudo. Quando você entender a sua identidade, você já entendeu tudo. Né? E de repente você esteja aí ouvindo isso tudo aqui, se identificando e pensando, ok, eu preciso resgatar a minha identidade. Mas como eu faço isso? Como é que eu dou o primeiro passo? E aí eu Essa é uma pergunta que sempre me fazem, Nath. Como que faz isso? Aí a gente fala, não é um passe de mágica, é um processo, como você falou, né? é um processo, não é uma chavinha que você vira aqui do dia para a noite e pronto, estou com a minha identidade restaurada. Mas sempre existe o primeiro passo. Né? Então, qual Exato. é o primeiro passo? Eu quero deixar dois, assim, que são muito simples e que quando você começar a trilhar por eles, assim, você já vai começar a fluir e vai começar, de fato, a entender a sua identidade, né? Mefibosete, ele passou anos da vida dele de maneira inferior ao que ele tinha direito. Isso a gente já viu e já entendeu aqui. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios do palácio, mas ele foi ali enganado pela falta de entendimento da sua identidade. Só que aí tiveram duas coisas que ele fez, né? E que a vida dele começou a mudar ali. Ali ele começou a viver esse processo do resgate da identidade dele. Ele passou a aceitar e a valorizar quem ele era sem o fardo da perfeição. E são esses dois passos muito simples. Eu não sei se talvez você estava esperando uma resposta mirabolante aqui de algo mágico. E não, são esses dois passos muito simples que foi o que Mefibosete fez. Ele começou a aceitar e a valorizar quem ele era. Aqui em 2 Samuel, mesmo no capítulo 9, na sequência, versículos 9 e 10, está escrito assim, ó. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e os seus filhos e também os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Olha só, que coisa preciosa. Aceite quem você é. Aqui a gente vê que o rei Ziba, o rei chamou Ziba e pediu para ele devolver a Mefibosete tudo o que pertencia a ele e a sua descendência. Davi, ele estava ali simplesmente devolvendo, colocando nas mãos dele, a partir do momento que ele aceitasse a identidade dele, não parte, mas tudo que era dele. E essa é uma palavra que me chama a atenção. Não lhe foi devolvido uma pequena parte, 10%, o que tinha, uma parte do que tinha agora. Não, Davi estava devolvendo tudo. E em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete merecia, não questionou se ele estava apto, não questionou se ele tinha alguma imperfeição, né, que o descaracterizasse ali daquela posição. Nada. Ele simplesmente mandou Ziba ir lá buscar Mefibosete e devolver. Foi lá e fez. Sabe por quê? Porque Mefibosete era apenas isso.
Não era pelo que ele podia oferecer, não era pelo que ele podia fazer, não era pelo nada. Era por quem ele era. E a partir disso, Mefibosete, ele o quê? Aceitou a bênção que estava sendo entregue nas mãos dele. E não só ele, como todas as próximas gerações depois dele foram abençoadas. E quantas vezes nós vivemos assim, nós rejeitamos, né, os presentes que o Senhor nos dá por achar que não merecemos. Eu fico imaginando que se Mefibosete tivesse dito assim, não, eu não vou aceitar, não. Eu vou voltar lá para minha terra de miséria, porque eu não combino com isso daqui. Eu não mereço. Eu sou imperfeito. Só que Mefibosete, naquele momento, ele decide então colocar de lado tudo que ele achava, tudo que ele pensava sobre ele mesmo, ele decide aceitar a bênção que lhe estava sendo entregue. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente faz o contrário? O que a gente faz? A gente rejeita as bênçãos do Senhor. Quanta escassez a gente escolhe viver por achar que nós não merecemos. E que a plenitude e a abundância pode nos corromper. Como se escassez fosse sinônimo de humildade. E humildade não tem nada a ver com a sua condição social, com o que você pode ter, com o lugar que você pode ocupar, com o seu status, com as roupas que você veste, com o lugar que você mora, com o que você come, ou com as mesas que você faz parte. Eu já vi muita gente não se vestir adequadamente, ser de fato relaxada, não olhar para si, não cuidar de si, porque acha que isso é humildade. Humildade não tem nada a ver com isso, gente. Então, entenda que Deus, ele não te abençoa, ou ele não te posiciona em lugares altos por merecimento. Tem nada a ver com merecimento, é pela graça. Então, é necessário nós aceitarmos a nossa identidade e começar a abandonar essa vida de escravidão que muitas mulheres estão aí submetidas. E começar a usufruir do direito de palácio pela graça de Deus, que já foi derramada sobre cada um de nós. Só é necessário aceitar isso. Eu vejo muitas mulheres com medo de viver o que Deus já planejou para a vida delas, porque elas têm medo, eu vou me corromper. Porque se eu alcançar lugares altos, se eu começar a prosperar, se eu tiver uma vida de abundância, se eu tiver uma vida de plenitude, então quer dizer que eu vou começar a ter o meu coração corrompido. Não. É necessário a gente aceitar a nossa identidade. E enquanto isso não acontecer, eu vejo que muitas mulheres ficam rodando em círculos, patinando no mesmo lugar, porque elas não aceitam quem elas são. E vão, enquanto não aceitar, enquanto não mudar aqui, ó, mentalidade, vai passar a vida inteira tendo direito ao palácio e vivendo como escrava. É verdade. E o segundo, né? Sim. Pode falar o segundo, depois eu falo. O segundo ponto, que é muito simples aqui, como eu falei, Mefibosete aceitou e ele celebrou quem ele era. Então, o nosso segundo passo também é esse. Porque segundo Samuel 9:13, está escrito o seguinte: então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Então, olha só que final incrível. Quando Mefibosete ele aceitou a sua própria identidade, ele sentou à mesa como filho do rei. E a partir do momento que nós aceitarmos, que nós começarmos a olhar para nós de acordo com a nossa identidade, nós também vamos nos aceitar à mesa do Pai. E vamos celebrar a nossa identidade com Ele. Só que para isso é necessário sair da zona de conforto. É necessário se mover. E vou falar, gente, algo muito poderoso acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto. Que na maioria das vezes, a zona de conforto não é boa. Tem esse nome, né? Zona de conforto. Mas não é boa. Ele é um lugar péssimo. Mas a gente continua lá. Porque acha difícil passar pelo processo de transicionar de um lugar que mesmo ruim, porém conhecido, para um lugar desconhecido. A gente tem medo do novo, sabe? A gente tem medo de sermos submetidas a ainda mais dores do que já vivemos até aqui. Porque uma
verdade Você é vivido que muito isso, né, Nath? Nesse último ano aí, você deve ter entendido muito sobre isso, né? exatamente, Sobre... por isso que eu dei introdução para vocês aqui falando sobre isso. Eu conheço as dores da transição. E não é de hoje que Deus está fazendo transição na minha vida. Já tem pelo menos o quê? Deve ter uns 3 anos ou mais que Deus está ainda fazendo esse processo de transição. Por isso que iniciamos falando, não é de uma hora para outra. É um processo. Porque a sua transição, ela envolve várias coisas. No meu caso, envolveu transição de mentalidade, envolveu transição de coração, envolveu transição de mesas, envolveu transição geográfica. E olha que transição geográfica que eu nunca imaginei na minha vida. E não é fácil passar pelo processo de transicionar de um lugar que você já sabe como é, né, para um lugar que é completamente novo para você. E eu vou te falar, muitas vezes eu tive medo também desse processo, porque a verdade é que quando eu saí da minha zona de conforto para viver essa transição que Deus estava propondo, eu já estava machucada por muitas coisas. E qual que era o medo? Machucar ainda mais. Porque é uma realidade, tá? Não, o processo, a transição, o processo não é cheio de glitter, cheio de rosas bonitinho. O processo, ele é doloroso. O processo envolve o perigo de você ter uma queda, porque você está começando a caminhar por um lugar que você não sabe onde você está pisando, né? É fácil tropeçar, mas aquele que resiste o processo do resgate da sua identidade, esse vive o propósito e desfruta da plenitude, né? Em Lodebar, ninguém sabia quem era Mefibosete. E aí, sabe o que acontecia com ele? Ele podia ficar naquela cadeira de balanço do vitimismo. Tem algo que a pastora Moana fala muito isso quando eu ouvi, assim, confrontou meu coração de uma maneira, e eu levo essa frase dela para minha vida, que ela fala que o vitimismo é a cadeira de balanço onde Satanás te mina. Então, Satanás, ele quer te manter no vitimismo, no mesmo lugar, na zona de conforto, porque ele fica ali, ó, te minando, fazendo o que ele quer com você, como ele fazia com Mefibosete, que estava lá, jogado às traças, dizendo que ele era pior que um cão morto. Então, é necessário, sabe, a gente ter a coragem de se mover, de sair da zona de conforto e confiar na nossa identidade. Por que confiar na nossa identidade? Porque ela foi nos dada por Deus. E tudo que vem de Deus a gente pode confiar. Sim. Ela veio de Deus para que você viva e cumpra o seu propósito. Então comece assim a ter a perspectiva de Deus sobre você e não a sua. Porque uma verdade é que Deus ele enxerga o fim desde o começo. E você precisa confiar para viver esse processo de transição e de resgate da sua identidade. Quando você conseguir entender isso, você entendeu tudo. Quando você resgatar a sua identidade, você vai viver propósito. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar hoje. E eu espero que faça muito sentido para vocês, porque é algo que eu vivo muito, assim. Eu percebo que a cada processo vencido tem mais outro, e mais outro. E sempre a raiz está lá na identidade, porque a nossa identidade distorcida, ela vem lá da nossa infância. A gente aprende a se ver dessa maneira. Então, você resgatar a sua identidade é você aprender a se ver de uma nova maneira. E às vezes você vai achar que você já chegou lá. E aí uma situação vai acontecer onde a sua identidade vai ser atacada novamente. E é aí que você vai ser colocado à prova. Que você vai entender se de fato você entendeu tudo sobre a sua identidade. E aí pode ser que você precise voltar mais uma vez e refazer mais uma parte do processo. Né? Então, entenda que você passou o quê? 30, 40, 50 anos se enxergando de maneira distorcida. Não é do dia para a noite que você vai começar a se enxergar da maneira que Deus te fez. Existe um processo de aprendizado sobre você mesma. Por isso a importância do autoconhecimento e do conhecimento de quem Deus é. Que é isso que a gente oferece, né? Numa mentoria, por exemplo. Eu posso falar isso porque a mentoria que nós ministramos, eu e Mari, nós falamos exatamente sobre isso. Né? É sobre você conhecer quem Deus é e, a partir disso, conhecer a sua obra, que é você. Então, o autoconhecimento
e o conhecimento de quem é Deus, isso é chave para a sua vida. Amém? Amém. Meu Deus, Nath, que lindo. Como é bom te ouvir assim por mais tempo, né? Porque a gente sempre se fala por pouquinho, né? Mas, meu Deus, meninas, eu creio que Nath trouxe aqui é muito real e verdadeiro, no mundo físico, no mundo espiritual. Nós precisamos, minhas irmãs, olhar para tudo o que a Nath trouxe aqui e trazer para a nossa vida, porque eu tenho plena certeza que quando a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, que essa geração, que a geração ela espera, ansiosa, há uma expectativa para que os filhos de Deus se revelem, são os filhos, são aqueles que entenderam a sua identidade. Os filhos são aqueles que resgataram a realidade, a imagem que Deus tinha ao seu respeito. E o mundo, né, Nath? Assim, o outro ponto é, nós entendemos quem Deus é, quem nós somos e a geração em que Ele nos inseriu, para que nós possamos trazer e ser essa resposta que Ele quer, que Ele deseja. Como é lindo, Nath, né? Olhar para a sua vida, olhar para a minha vida e ver que, mesmo que o universo seja tão diferente, Deus, Ele nos chama nesse lugar para que nós sejamos a diferença, né? Para que sejamos a verdadeira influência do céu. E saiba, assim, que realmente você é alguém que influencia não apenas quem está perto, mas quem está longe. Porque Deus transmite isso, né? Deus, ele leva isso além das fronteiras. Eu glorifico muito a Deus. Você falando aí, muita coisa veio vindo na mente, mas meu prazer muito aqui é te ouvir nesse momento, sabe? Mas realmente é algo que comunica muito com as verdades que eu tenho buscado viver, né? E como a gente sempre fala, Deus sempre alinha quem está indo para o mesmo lugar. Tenho certeza que os nossos destinos, eles nos levarão a esse propósito que Deus tem. Esse é um ano, né, onde a gente vê, a gente precisa tomar muitas decisões, porque são elas que nos levam ao destino. E eu sei que quando você decidiu, você e seu esposo decidiram mudar de país, houve ali, né, uma saída dessa zona de conforto, mas também houve uma alegria que estava nesse futuro que vocês ainda nem conheciam, mas Deus, ele traz pra gente essa paz, né, Nath? Assim, cara, eu fico imaginando as pessoas que não confiam em Deus, que dizem assim, não tenho fé, não confio em Deus. Eu imagino, meu Deus, em quem elas se firmam? Porque eu preciso do Senhor para tomar até decisões tão simples, tão pequenas. Imagine tomar decisões tão grandes. Então, assim, de fato, quando a gente volta para esse lugar de identidade, a gente encontra um lugar tão firme que não importa onde eu estou, para onde ele vai me levar, eu estou firme porque ele é a minha segurança, ele é a minha paz, ele tem o meu destino em suas mãos. Então é muito inspirador, é maravilhoso ouvir tudo isso e eu creio que muitas mulheres aqui, tem algumas meninas aqui da minha mentoria, né, da minha turma, a última que eu fechei agora, elas devem estar amando te ouvir, porque elas já ouviram muito sobre isso de mim e ouvir de alguém que tem tanto a nos dar. Então, assim, obrigada, Nath. Espero que a gente possa fazer outras lives, porque te ouvir é maravilhoso, né? A gente é muito alimentada, muito Com todo prazer, é só abastecida. fazer um convite que eu estou aqui disponível. E eu creio que o Pai vai falar muito mais a respeito disso com você, e a gente quer ouvir, sabe? Que esse resgate que você foi encontrar nesse destino que Deus te levou, ele possa sim fluir mais ainda dessas águas que estão no seu interior aí. Muito obrigada por esse tempo, viu? Se quiser Amém. deixar o seu tchau, dar um tchau para essas meninas que estão amando te ouvir. Gente, obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui, obrigada por acessar, né, o coração de vocês por meio da palavra. E tudo que eu desejo mesmo é que cada uma de vocês resgatem a sua identidade, sabe, para não seguir batendo cabeça, porque é isso que eu vejo tantas mulheres batendo cabeça, vai para lá, vem para cá, não sabe onde faz, o que faz, para onde tem que ir, não sabe qual é o seu destino, não sabe qual é o seu propósito. E tudo isso está enraizado numa identidade distorcida, né? Então, que você de fato resgate a sua identidade em Cristo, que você possa entender quem você é. E isso tudo que eu disse aqui não é para que o ego seja inflado, não é para dizer que você é autossuficiente, não é isso. Porque a gente sabe que nesse lugar de identidade em Cristo,
Existe uma dependência total do Senhor. Nós não somos nada sem Ele. Tudo é sobre Ele e tudo é pela graça. Mas quando a gente entende quem nós somos, quem é o nosso autor, a obra-prima que de fato nós somos, tudo fica tão leve na nossa vida. E é isso que eu chamo de plenitude, né? É esse equilíbrio que você tem entre saber quem você é, o que você veio para fazer e para onde você tem que ir. É encontrar satisfação, equilíbrio e leveza em todos os pilares da sua vida. Então, que a graça do Senhor, ela realmente toque o coração de vocês e que vocês possam fluir numa identidade plena em nome de Jesus. Amém? Prazer estar aqui com vocês. Amém. Queria orar para a gente fechar esse tempo agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Pai, eu te louvo porque de uma maneira muito única e especial o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos alinhou nesse tempo de live, aonde podemos ouvir das profundas verdades que estão ali, Senhor, tão estampadas em sua palavra, que muitas vezes a nossa ausência de identidade não nos deixou perceber. Mas obrigada, Jesus, por resgatar quem somos, porque um dia realmente nós estivemos tão perdidas, sem saber quem éramos, para onde íamos, o que o Senhor tinha para nós. Mas hoje há uma certeza, Senhor, no meu coração, e eu estendo essa certeza ao coração das minhas irmãs, que essa porção possa ser compartilhada nessa tarde, Senhor, através da vida da Nath, através da minha vida. E sim, há uma identidade afirmada no céu sobre a nossa vida, que é o que o Senhor diz. Somos suas filhas e isso nos define em totalidade, Senhor, nos basta. Se tem, Senhor, um nome pelo qual nós somos alegres em ser chamadas, é de filhas de Deus. Isso é realmente suficiente para que nós possamos cumprir o nosso propósito e entender quem somos, ó Pai. Senhor, eu agradeço pela vida da Nath, pela sua casa, Senhor, por essa casa tão preciosa, essa casa de onde emana tanta graça, autoridade do Senhor. Que o Senhor venha, Jesus, a retribuir em justa medida tudo o que foi entregue nesse dia. Que ela possa provar, Senhor, ainda mais desse cuidado que só uma filha de Deus que reconhece a sua identidade pode viver nessa terra. Então eu te agradeço por cada irmã querida que está aqui nessa live também. Que elas possam, Senhor Jesus, fazer de cada semente aqui, Jesus, que foi semeada, Senhor, uma planta, uma árvore que dê grandes frutos. No nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, viu? Um beijo para Obrigada a todos você. vocês. Foi Convido a uma estar honra. conosco no Instagram. Gente, vão lá e sigam ela, porque vocês vão se apaixonar, como eu, né? Que sou apaixonada nela, viu? Nath, um beijo, amo sua vida, viu? Fique com Deus. Também. Shalom, meninas. Até a próxima. Tchauzinho.